Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos entender um pouco sobre o que é a política. Vamos compreender um pouco o seu conceito e o que ela influencia na nossa vida. Bom, a palavra política, ela já caiu na rotina. Ela é uma palavra que a gente muito escuta, porém pouco entende. Por quê? Porque muitas das vezes nós associamos, ou então na maioria das vezes, é associado a algo negativo, ou então a algo que não condiz com aquilo que nós gostaríamos que fosse. Mas eu quero te convidar primeiro a entender o que é a política. Basicamente, ela é a arte de guiar ou influenciar as pessoas, organizar os meios de se alcançar algo e cuidar e garantir o exercício do poder. Então, como a gente vai ver mais para frente, a política está presente no nosso cotidiano. A política está no seu dia a dia, no meu dia a dia. Nós somos, já dizia Aristóteles na Grécia Antiga, animais políticos. O que ele quis dizer com animais políticos? Porque a arte de dialogar, de influenciar, de exercer autoridade está no nosso DNA, está presente no nosso dia a dia. Você exerce a política como mãe, como dona de casa. Você exerce a política sendo pai. Você exerce a política no teu trabalho. Você exerce a política na educação. Você exerce a política na saúde. Você exerce a política na sua vida. Pois a tua vida é guiada por esses princípios. Quando a gente tem essa consciência, a gente já traz então uma nova concepção de que a política, como a gente conhece hoje, ela é apenas uma derivação daquilo que ela é de fato. Por isso, é importante a gente desassociar uma coisa da outra, porque a política ela é uma atividade tão essencial, tão fundamental, que ela pertence a nós, ela está no nosso cotidiano. Mas, o porquê então existem essas distorções, porque então a gente muitas das vezes não consegue compreender como deveria ser, melhor dizendo, o devido andamento das coisas. Bom, como nós falamos, também é a forma de garantir o exercício do poder. O homem, desde a sua concepção, ele busca poder, ele busca alcançar algo, né? E a história já deixou isso registrado para nós. Nem sempre o exercício do poder ela age em benefício das pessoas, age em benefícios daqueles que precisavam ser beneficiados, age em benefício próprio ou em benefício daquele que o exerce. É isso que muitas das vezes causa então esse abismo entre o mundo real com o mundo político. Mas nós precisamos entender: se eu faço a política dentro da minha própria casa, se eu faço política no meu trabalho, se eu sou político essencialmente na minha natureza, desde que eu concebi meu entendimento, ou seja, desde quando eu adquiri conhecimento, desde quando eu recebi dos meus pais, desde quando eu recebi dos meus avós, desde quando eu recebi daqueles que passaram da minha vida, conhecimento, caráter, moralidade, tudo isso já me conduz a exercer plenamente a política. Por isso é muito importante que nós não tenhamos medo da política, porque ela é a nossa aliada, porque ela já está presente na nossa vida. Mas que somente tendo essa consciência, a gente consegue migrar para um outro estágio, que é o estágio do quê? Se eu entendo a política, se eu não a encaro como uma inimiga e sim como uma aliada, nós vamos conseguir mudar então aquilo que está errado dentro dela. Porque muitas das vezes nós terceirizamos aquilo que é uma responsabilidade nossa. Nós deixamos para lá aquilo que tinha que ser prioridade. Pois, quando nós, enquanto povo, sociedade, nos organizamos e apresentamos nossas reivindicações, nossas legítimas solicitações àqueles que são os nossos também legítimos representantes, nós estamos exercitando a nossa política. Nós estamos sendo seres políticos. E nós estamos trazendo a política como nossa aliada e não como nossa inimiga. Quando a gente compreende isso, a gente consegue emergir para um outro patamar e a gente diminui esse abismo. Porque, sendo um ser político, nós temos a capacidade de administrar essa disparidade, de diminuir essa diferença. Por quê? Quando eu
coloco eles em seres igual a mim. Ou seja, eles são apenas pessoas extraídas da sociedade para representar os legítimos anseios das pessoas. Agora, quando esse lado não cumpre com o teu dever, não faz a tua parte, não exercita a cidadania, não fiscaliza, não pergunta, não cobra, não vai atrás, simplesmente terceiriza e prefere simplesmente subjugar um poder que pertence a esse aqui, a meras críticas, esse aqui se sobrepõe, porque ele vai encontrar um terreno fértil para ele poder fazer, em primeiro lugar, a vontade dele, e vai se deixar corromper pelos males que o poder oferece aos homens, porque ele sabe que ele não tem ninguém para fiscalizá-lo, ele sabe que não vai ter ninguém para cobrá-lo. E é isso, gente, que a gente tem que quebrar. Nós temos que quebrar esse paradigma para a gente poder entender a política. É a mesma coisa dentro da tua casa. Vamos pegar um exemplo de uma mãe. Se uma mãe não pegar o teu filho, não explicar para ele, não ensinar para ele aquilo que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, automaticamente esse menino vai fazer aquilo que não pode. A mesma coisa acontece na atividade pública. Se nós, enquanto povo, enquanto sociedade, não entendemos o que é política, não buscamos compreender o que é política e não fiscalizamos a nossa política, nós vamos estar o quê? Domesticando seres que não estarão em compromisso com os deveres políticos para qual eles foram eleitos, para qual eles foram designados. Então, gente, quando a gente entender que a política é nossa aliada, ela é a principal e maior arma que nós temos ao nosso favor para a gente poder mudar a nossa realidade, a gente vai conseguir compreender melhor, compreender muito melhor de que a mudança ela está a um pequeno passo de distância, basta a gente não ter medo de ir atrás dela. Então, gente, basicamente nesse vídeo, e vamos recapitular, vamos entender o que é política. É a arte de convencer, é a arte de saber guiar e conduzir as pessoas, é a arte de saber exercitar o poder e a liderança. Então, do mesmo modo que você já faz isso dentro da tua casa, você já se torna um ser político. Mas quando você transcende isso para fora de si, para exercitar um sentimento coletivo, para exercitar uma nova forma de você praticar, melhor dizendo, o seu ser político, você verá então que uma nova sociedade pode ser construída, uma nova concepção pode ser elaborada sobre como devem ser os destinos das pessoas, como deve ser o destino de nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e até mesmo do mundo. Se nós terceirizarmos para pequenos núcleos tomar a decisão por nós, e quando eu digo, não quer dizer assim, então não tem que eleger mais políticos, sim, nós precisamos dele, mas você também tem que saber escolhê-lo, você tem que saber fiscalizá-lo, você tem que saber cobrá-lo, você tem que saber praticar a política no seu dia a dia para você poder chegar nele, sendo um ser político, poder apresentar a ele as suas reivindicações, as suas necessidades, pensando no bem comum, pensando numa educação melhor para os seus filhos e para os seus netos, pensando numa saúde de qualidade para si e para as futuras gerações, pensando em segurança, pensando na preservação ambiental, em tudo isso, gente. Em tudo isso nós somos seres políticos e temos que exercitar essa política, porque senão o mundo não vai mudar. Outrora, muitas pessoas fizeram isso e conseguiram grandes avanços. A gente não pode cair na estagnação. Somente assim a gente consegue mudar o mundo. Um forte abraço e fiquem com Deus.